Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br. pensamento@mages.com.br. Hoje estamos discutindo a estrutura básica de uma petição inicial. O que é isso e qual a importância dela para o processo judicial? O nosso entrevistado é o juiz aposentado José João Calanzani, que lançou em fevereiro passado o livro Estrutura Básica da Petição Inicial. Dr. Calanzani também foi professor, aí é professor da Escola Judicial Edésio Fernandes, desembargador Edésio Fernandes, é EGF aqui de Minas Gerais. Dr. Calanzani, qual que é a frase típica de uma linguagem jurídica? Bom, a gente costuma dizer que o adjetivo, praticamente, ele é inútil. Ele sobra quase toda sobra. Então, a gente poderia economizar muita árvore, muito papel, deixando de colocar adjetivo. O que interessa para o direito é você contar um fato ou narrar um ato praticado por alguém. E a frase que indica isso, ela tem o substantivo, o verbo e o advérbio. Ou seja, o fato e a circunstância, o ato e em que circunstância foi praticado aquele ato. Então, normalmente, o uso de adjetivo é plenamente dispensável na linguagem jurídica. Importante a simplicidade e objetividade. Mas as pessoas, às vezes, esquecem da circunstância. A circunstância ela é essencial para o julgamento do fato. Então, imaginemos a seguinte hipótese. Nós passamos o dia inteiro engolindo saliva. Mas se um dia você pegar um copo e, em vez de engolir, cuspir no copo, no final do dia você não bebe aquela saliva. É a mesma que você engole o dia inteiro. Mudou o quê? A circunstância. Então, a circunstância interfere... O contexto é importante, né? A circunstância interfere na forma de julgar. Falando sobre essa importância, a circunstância e a importância dessa peça para o processo, qual que é? Pois é, se a parte indica assim, fulano de tal bateu no meu carro, isso é o ato praticado. Mas ele tem que dizer, ele estava na contramão? Ele estava chovendo? Perdeu o freio? Quer dizer, são as circunstâncias que vão indicar qual o tipo de julgamento que o juiz vai fazer. Que poderão agravar ou não. Pode ser inocentado. Agora, o senhor disse que deve guardar um pouco essa munição para o momento certo. Qual que é o momento da contestação, da argumentação, de recorrer à doutrina, recorrer à jurisprudência, por exemplo? Normalmente, o certo é fazer nas alegações finais ou nas razões recursais para o tribunal. Porque ali você já tem toda a matéria de defesa do réu. Porque o réu tem que apresentar na contestação toda a matéria de defesa. Ele não pode inventar depois, né? Porque aquilo que ele não contestou e não impugnou no momento da contestação, não pode ser falado depois. Então, depois da contestação, o autor já tem tudo o que ele tem que rebater. Ali que ele vai dar as razões recursais, razões jurisprudenciais e legais. E essa é uma fase seguinte, né? O ideal é que seja na fase seguinte. Voltando à petição inicial, se ela não for bem feita, se ela apresentar defeitos, ela pode ser indeferida, ou ele tem prazo para consertar? Certo. A petição inicial, o artigo 295 do Código de Processo, diz que ela deve ser indeferida de plano se, em uma das causas, né, se faltar pedido ou causa de pedir. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que muitos advogados misturam. Pedido com requerimento. Pedido é a pretensão que ele quer, é o bem da vida que ele está buscando com aquele processo. Já o requerimento são os atos que têm que ser praticados no processo para se atingir isso. Então, normalmente, o advogado põe assim, do pedido, pede seja procedente a ação. Já está errado aí, que a ação é sempre procedente porque é direito constitucional. O que deve ser procedente ou improcedente é o pedido feito na ação. Ou, pede seja citado o réu para contestar. Você não pede, você requer a citação. Então, esses atos de pedir citação, pedir produção de prova, isso não é pedido, isso é requerimento. O pedido ele pode ser atendido, o requerimento ele tem que ser atendido. Não, o requerimento já se refere a um direito que você já tem, né? O direito de mandar citar já está não precisa do reconhecimento. O juiz não precisa reconhecer isso aí, entendeu? Então, se ele distinguir do pedido, pede seja procedente o seu pedido para condenar o réu a pagar o prejuízo sofrido no acidente de carro. Esse é o pedido. Agora, ele separa
para tanto requer a citação, a designação de audiência, a produção de prova. Então, distinguir na petição inicial o que é pedido e o que é requerimento. Isso facilita o trabalho do juiz. E o advogado deve apontar o valor da causa na sua petição inicial e também a questão da fundamentação. As provas têm que ser apresentadas nesse momento? Quando que deve ser apresentado? O valor da causa, a lei diz que ele tem que existir no processo, mesmo que não tenha um valor monetário, né? Às vezes é uma questão, uma declaratória, mas ele tem que dar o valor da causa. E o Código prevê as várias formas de calcular o valor da causa. Mas, como é que é? A questão das provas. As provas. Quando é que vai ter que documentar isso? As provas, aqui existe, no nosso Código atual, tem o rito sumário e o rito ordinário, né? Se for pelo rito sumário, você já tem que indicar as provas. Se for para o ordinário, você protesta por elas, para depois o juiz verificar qual é a necessária. Porque, às vezes, você pede uma prova e o juiz vai ver que ela é impertinente e o juiz vai indeferir, né? Mas provar é obrigação sempre de quem alega. É do autor. Geralmente ele alega um fato, ele tem que provar. Agora, existe um tipo de prova que, às vezes, as pessoas misturam. É a prova documental. Existem os documentos que são essenciais para que tem que acompanhar a petição inicial. Que documento é esse? É aquele que indica o fundamento jurídico do pedido. Então, é a escritura para a ação reivindicatória, é a certidão de casamento para pedido de divórcio, é a certidão de nascimento para o pedido de alimentos. Isso é uma prova documental que tem que acompanhar a inicial, senão o juiz vai indeferir por falta de causa de pedir. Agora, a prova documental para provar os fatos, ela pode ser apresentada no momento em que o juiz estabelece a prova, né? Diz, que prova você pretende produzir? Eu quero produzir prova documental. Essa prova pode apresentar. Depois da citação do réu. Mesmo depois da citação. E ela pode ser apresentada até no tribunal, se for um documento novo, e pode ser apresentada até em ação rescisória depois para rescindir o próprio acordo do tribunal ou a decisão do juiz, se for documento novo. O senhor citou vários artigos aqui, alguns artigos da lei 5.869, que é de 73, que é o Código de Processo Civil. Várias modificações. Né? Estamos em tramitação no Congresso a mudança desse código, né? Isso vai afetar e vai alterar alguma coisa nessa petição inicial? Na petição inicial, não. Porque a estrutura da petição inicial que está neste código é a mesma que vai aparecer no novo código, sem mudar nenhuma linha, nenhum traço. Continua lá, a petição inicial conterá o juiz a que é dirigida, os fatos, as partes, a classificação das partes, o pedido, os requerimentos, o valor da causa, tudo isso está exatamente no novo código, é igualzinho. Perfeito. Vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco de competência, jurisdição, se a petição inicial muda, quando o processo é comum, se é trabalhista, a gente volta em instantes.